Olá! Em períodos de muita ansiedade, tensão, sob estresse ou mesmo depois de uma infecção, a nossa imunidade diminui. E assim ficamos mais predispostos a alguns problemas de saúde. Quem tem herpes sabe bem do que eu estou falando, pois nesses episódios de resistência mais baixa, o herpes costuma aparecer. As lesões podem surgir perto da boca, da região do nariz ou na região genital. Além do incômodo e da dor, tem a questão estética. Agora imagine a seguinte situação. A noiva, nervosa com os preparativos do casamento, e aparece com herpes na região da boca e no nariz para completar o quadro. Isso realmente pode ocorrer. E há ainda um outro tipo de herpes denominado herpes zoster. O vírus do herpes pode ficar no organismo por vários anos sem se manifestar. E quando as erupções aparecem, o ideal é não tentar se automedicar e procurar logo um especialista para fazer o tratamento correto. E como é esse tratamento correto? No exemplo anterior, o da noiva, será que dá para reverter o quadro e ela entrar na igreja sem as erupções e bolhas? Antes das lesões aparecerem, quais são os sintomas mais frequentes? E uma pessoa que não apresenta lesões pode contagiar outras? Quem já teve um quadro de herpes pode ter novamente? E nesse caso, é possível prevenir? E quanto ao herpes zoster, por que provoca tanta dor? Bom, essas são apenas algumas questões que serão debatidas no programa de hoje. Então fique com a gente, está no ar Pense Saúde. Participam do nosso debate de hoje sobre herpes e herpes zoster a ginecologista doutora Emilce Ribeiro Perecini, o infectologista doutor Marcelo Silva de Oliveira e a dermatologista doutora Paula de Rezende Salomão. E eu gostaria muito de agradecer a presença e a participação de vocês aqui no nosso programa, para falar de uma coisa que incomoda tanto, que as pessoas pensam só no lado estético, mas que não é só estético. Mas vamos entender primeiro o que é herpes, doutora Emilce. Herpes é uma doença infecciosa aguda e que as pessoas confundem um pouco, que são dois tipos, né? O herpes simples e o herpes zoster. O herpes simples, nós temos dois tipos de herpes, que é o herpes 1, que geralmente infecta a parte oral, e o tipo 2, que é o mais comum, na parte ginecológica. Tá? Então, dentro do herpes simples, nós temos dois tipos. Tem dois tipos, o 1 e o 2. Pode ocorrer a infecção ginecológica com tipo 1 também, mas o mais comum é o tipo 2. E temos o herpes zoster, que é outra doença completamente diferente, mas tem um nome parecido, né? E isso leva a um pouco de confusão para o leigo. Confusão, entendo. Vamos entender primeiro, então, o herpes simples, depois a gente fala mais sobre o herpes zoster. Sobre o herpes simples, é uma doença contagiosa, doutor Marcelo? Sim, todos os vírus herpes são contagiosos. É uma doença contagiosa, principalmente na fase aguda, né? Na fase que ela apresenta vesículas, que são as lesões de pele, as bolinhas. Né? Nessa fase ele é muito contagioso, muito transmissível. Mas é um vírus que a pessoa adquire como? Exatamente em contato com outras pessoas ou não? Existe uma outra maneira de adquirir esse vírus? Não, é através do contato. Através do contato pessoas, mesmo. Né? Transmissão de pessoa a pessoa ou, né, objetos que podem estar contaminados. Tá certo. Esse contágio, estou falando do herpes simples, o doutor Marcelo explicou aqui que quando a pessoa está com a bolinha, ela corre o risco de contagiar outras pessoas. Mas e se ela já está com o vírus que vai começar, mas ela ainda nem percebeu, ou seja, as bolinhas ou as lesões ainda não estão muito visíveis? Esse período, existe risco de contágio também, doutora Paula, ou não? Existe. No herpes simples, o portador do vírus, né, ele pode eliminar o vírus pela saliva, no caso também das secreções genitais, também pode eliminar, mesmo sem a presença das lesões. Então, então o paciente que tem a doença, ele tem que estar ciente disso para fazer a prevenção.
No caso do herpes simples, a pessoa percebe, principalmente quando a gente citou aqui alguns exemplos, é muito comum a noiva, vai chegando na época do casamento, aí pipoca toda a cara, exatamente por causa do nervosismo, do estresse, a baixa imunidade. E nesse período, é comum ela ter alguma ou sinal ou sintoma antes das bolhas, antes das lesões, isso pode ocorrer? Pode. O relato mais comum é sentir como se fosse um comichão. O leigo entende bem essa palavra, né? O comichão. É uma ardência ou um ligeiro prurido, uma ligeira coceira no local que ele vai manifestar. Aí você passa, sente, às vezes no lábio, a pessoa relata que repuxa e não sabe, daí a 1, 2, 3, 5 dias aparecem as vesículas, que são a fase mais comum do contágio. Né? Porque quando rompe, que sai aquele líquido, que está o maior índice de contágio nesse momento. A pessoa tem o vírus, ela contraiu esse vírus, já teve uma manifestação de herpes uma vez, isso significa que ela está sempre predisposta, está sempre correndo o risco de ter novamente o herpes, doutor Marcelo? Sim, o herpes ele repete com uma certa frequência, né? E principalmente nessas fases aí de maior estresse, maior ansiedade, né? Onde a gente tem uma alteração da imunidade, o herpes costuma aparecer. E outras situações também, exposição excessiva ao sol, né? Algumas doenças, né, podem fazer com que o herpes apareça. Então, a pessoa está predisposta a ter novamente novas manifestações do herpes. Entendi. Uma coisa muito comum que a gente observa no consultório da ginecologia é a paciente relatar que no período pré-menstruo, que é quando ocorre uma manifestação, às vezes, de maior estresse, da TPM, a manifestação do herpes. No período pré-menstrual pode ser um desencadeante. Quer dizer, existem outros fatores de risco, que é contagioso, mas tem fator de risco para a pessoa que já tem o vírus. O sol, então, é um grande fator de risco, doutora Paula? É muito comum que o paciente em exposição solar mais intensa, ele logo depois apresente as lesões. Inclusive, um dos cuidados que a gente tem com o paciente que já sabe que tem o herpes de repetição, é usar o protetor solar labial, no caso do lábio, e o uso do protetor na pele também. Porque a gente pode ter não só na região perilabial, mas na face, né, perto do nariz. Pode acometer em outras regiões? O herpes simples, sim. Tem então. pessoas que têm dentro do nariz, em volta da boca, naquela proximidade. Então, a gente sempre orienta para proteger-se do sol. Agora, então, nesse período de verão, né, as pessoas vão para a praia, para quem tem essa predisposição, corre o risco de voltar com herpes. Isso. E no frio também, por causa do ressecamento da pele, a gente às vezes vê. Então, ou seja, além do protetor, a hidratação é importante nesse momento. Isso. A gente está falando aqui do herpes simples, tipo 1, né, que mais dá na boca e perto do nariz. No tipo 2, que é mais a região genital, também a transmissão é contágio também. Contágio. E aí tem que ter todos os cuidados. De prevenção. A partir do momento que a pessoa tem, já teve, já manifestou, a mesma coisa em relação ao herpes tipo 1, ela pode também contagiar outra pessoa, não estando com as lesões, ou neste caso não, doutora Emilce? É mais raro. O vírus, de uma forma geral, ele está nas secreções, mas o maior contágio é aquilo que eu falei, são nas lesões. Nas lesões. Nas lesões, é o contato direto com as lesões. Tá certo, que aí diminui esse risco. Bom, aí a pessoa, às vezes, teve esse contato, teve o contágio, mas não sabe. É possível a pessoa ter o vírus e não ter a manifestação ou ficar longos períodos sem essa manifestação? Mas nós vamos responder isso no próximo bloco, daqui a pouco. E a gente vai continuar também falando sobre o herpes simples e o herpes zoster. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes eu gostaria de falar da campanha Faço Parte, que ao longo de 2014, ela contou com importante ajuda de milhares de pessoas que com generosidade contribuíram para a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade em Caeté, projetos sociais e a manutenção dos veículos de comunicação da Rede Catedral. A campanha Faço Parte agradece a cada gesto de doação e fraternidade. E para que esse trabalho continue alcançando o seu objetivo em 2015, faça a sua adesão à campanha pelos telefones 3319-6111 ou 3209-3559 em horário comercial.
A alegria de fazer o bem contagia. Faça parte você também. Agora, um breve intervalo, mas fique por aí, nós vamos voltar em instantes falando mais sobre herpes e herpes zoster.